Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. Hoje em nosso devocional refletiremos em Mateus 13, versículo 22, que assim nos fala: Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Irmãos, a semente do Evangelho não muda. A palavra de Deus já é perfeita. O que precisa mudar é o solo, ou seja, não se muda a mensagem do Evangelho para que ela seja mais atraente, como se fosse uma semente geneticamente modificada. É necessário que os solos sejam tratados para que não se tornem inúteis. Os espinhos na vida das pessoas são consequências do pecado que entrou no mundo. São incômodos que nos lembram do quão longe do ideal a vida nessa terra está. Em Hebreus 6, dos versículos 4 ao 8, aprendemos um pouco mais sobre o terreno com espinhos. Entendemos que se refere às pessoas que provaram das duas coisas, mas negaram a Deus e o tempo de espera pelos frutos, que exige paciência e perseverança, muitas vezes abafadas pela preguiça e comodismo, preferindo uma vida com espinhos. Ou seja, uma vida de busca dos prazeres, riquezas e, consequentemente, muitas preocupações. Porque uma vida sem a segurança de Deus, garantida apenas pelas pequenas mãos humanas, é uma vida frágil. Vejamos os versículos. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Como foi dito, os incômodos provenientes dessa nossa imagem humana manchada pelo pecado que entrou no mundo foram retratados já em Gênesis 3, quando ocorreu a entrada do pecado no mundo e a queda do homem. Vejamos os versículos 17 e 18 que assim falam. E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a qual não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Os espinhos ainda servem para nos impor limites, porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, como está em Romanos 8, versículo 28. Isso pode ser claramente visto em 2 Coríntios 12, dos versículos 7 ao 9, onde Paulo cita como Deus o tratou com incômodos, para que ele não se perdesse em certos aspectos da sua caminhada cristã. Os versículos 7 a 9 dizem assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Já em Atos 26, versículo 14, a palavra nos fala o quão é doloroso seguir o caminho contrário à vontade do Senhor, comparando essa teimosia humana à resistência dos animais, onde é necessária a utilização de aguilhões, que eram espetos ou esporas em bois ou cavalos, por exemplo, para que seguissem a vontade do seu dono. O versículo diz assim: E, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e, em uma língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões.
Em Salmo 32, dos versículos 8 e 9, a palavra de Deus nos aconselha a não sermos como os animais, que precisam a todo momento de mecanismos de controle, como se fossem a qualquer momento fazer algo errado. Os versículos falam assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecessem. Os espinhos, os freios, rédeas e aguilhões são sinais de que algo precisa ser tratado, seja por escolhas equivocadas de uma pessoa ou algo colocado na vida dela para indicar o que precisa ser trabalhado. Quando o cristão compreende os seus espinhos ou aguilhões, como Paulo fez, ressignificando estes incômodos na vida e dando devido tratamento a eles, é possível ver o saldo positivo no final das contas, como visto nos seguintes versículos de Tiago 1, 2-4, que assim falam: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em Romanos 5, 3 e 4 fala assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, o caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Deus procura filhos dispostos a trabalhar na obra e propõe um caminho plano para eles, porque este caminho é o único proveniente da perfeição da sua sabedoria. Porém, em relação aos indispostos, deixa que sigam seus caminhos, colhendo das consequências das suas escolhas falhas que surgem dos seus corações, como dito em Provérbios 15 e 19. O caminho do preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas a vereda do justo é uma estrada plana. Para concluir, precisamos reconhecer a solução para os espinhos dessa vida, que é Jesus Cristo. Os espinhos que entraram no mundo devido ao pecado são tomados simbolicamente e colocados em Cristo na forma de uma coroa, mostrando que Ele tomou para si nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. Os espinhos, um símbolo de maldição, são retirados para a eternidade quando reconhecemos que Jesus se fez maldição por nós, como diz Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Oremos assim então. Senhor Deus, que nunca nos afastemos da estrada que Tu preparaste para nós, de modo a não cairmos em espinhos e que sejamos sempre cuidadosos de não deixar que eles se espalhem ao nosso redor. Pai, que as preocupações desse mundo não nos sufoquem e as riquezas não nos atraiam para a perdição. Que os nossos olhos estejam sempre fixos em Ti, mesmo nas dificuldades e provações, pois sabemos que nelas somos trabalhados em um caráter aprovado, reconhecendo que só Tu tens o poder para nos colocar em um local firme e seguro, Senhor. Pedimos que os solos sejam tratados, para que não sejam tomados pelos espinhos dessa vida, que as pessoas escolham ser terrenos férteis para o plantio. Que tenhamos o discernimento de não julgar um terreno de forma equivocada, dando-lhe o devido tratamento, Senhor. Que mantenhamos a originalidade da semente do Evangelho, entendendo que somos apenas os semeadores, mas que a semente é Tua e é perfeita. Que possamos descansar após cada semeadura, Pai, confiando que o crescimento e frutificação estão em Tuas mãos. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.